Saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta e agradeço a sua preferência por esse canal. E eu quero hoje falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que é chamado por Paulo como médico amado. Além do evangelho, chamado Evangelho de Lucas, nós temos esse livro chamado Atos dos Apóstolos. E lá no capítulo 6, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, eu vejo nesse versículo uma prioridade que os apóstolos sentiram quando a igreja começou a crescer. Eles, diante dos vários problemas que estavam surgindo, e eles não podiam abarcar tudo, eles resolveram dar prioridade para o serviço deles. E eles dizem assim: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós podemos dizer que esse é um padrão do pastor, que esse é o padrão do sacerdote. O sacerdote não pode se ocupar de todas as coisas na igreja, porque ele tem prioridades. E a prioridade são duas: a oração e o ministério da palavra. Existem muitos problemas que surgem na igreja, mas o pregador, o pastor, não pode sair desse padrão, se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Por que há tanta necessidade de um pastor se dedicar à oração e ao ministério da palavra? Porque ele tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de ensinar a palavra, a responsabilidade de se consagrar em favor dele e das pessoas a quem ele alcança com a sua pregação. Ele tem uma obrigação de ensinar de tal maneira os seus ouvintes, que lá em Filipenses capítulo 1, versículo 10, que diz Paulo, que esses ouvintes desses pregadores, eles devem ficar de tal modo que serão capazes de discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Veja a função do pastor. Veja qual era a função dos apóstolos. Eles não podiam fazer outra coisa. Eles tinham que se dedicar à oração. Eles tinham que se dedicar ao ministério da palavra. E por isso Atos 6, versículo 4, é a maneira como Deus expressa alívio para o ministro desnorteado. Ou seja, ele está falando para aquele ministro sobrecarregado, para aquele ministro cheio de obrigações, que ele deve capacitar pessoas para fazer esses outros trabalhos de administração, de tesouraria, porque a obrigação deles, a prioridade deles é a oração e o ministério da palavra. O pregador, o pastor, deve ensinar, porque o que Lucas nos diz é que haveria oposição à pregação da palavra. Então, o livro de Lucas, que é o Atos dos Apóstolos, Lucas está dizendo: pessoal, vocês que são pregadores do Evangelho, vocês que pregam a palavra genuína, a palavra de Deus, vocês vão ter oposição. E vocês precisam compreender as táticas do inimigo. Você deve esperar ataques espirituais. E por isso você deve se preparar para a contenda e conflito contra a sua pregação. E por isso você deve orar e para poder ministrar a palavra. Por isso a sua prioridade é oração. Por isso a sua prioridade é se preparar para ministrar a palavra.
nós vemos um episódio no Atos dos Apóstolos, lá na igreja primitiva. Nós vemos que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Foram batizados com o Espírito Santo, em cumprimento à promessa de Jesus, lá em Atos 1, versículo 8. E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, não só em Jerusalém, como em Samaria, e toda a Judéia, até os confins da terra. E a descida dos atos do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, modificou a vida da igreja. Pedro faz a primeira pregação. E sabe o que acontece? 3.000 pessoas são batizadas nas águas. Logo depois, Pedro dá uma segunda pregação e 5.000 pessoas se convertem. Então o diabo não ia ficar satisfeito. Do capítulo 1 até o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos é só bênção, é só vitória. Mas a partir do capítulo 4, Satanás contra-ataca. E ele contra-ataca de tal maneira que ele entra na igreja. E por isso lá em Atos 5, versículo 3, Pedro diz a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? Nós vemos o que, meus irmãos? Nós vemos que a igreja estava radiante, porque era só vitória. Mas no momento de descuido, lá estavam um casal, Pedro e Ananias. E eles viram que Barnabé vendeu todos os seus bens e colocou debaixo dos pés dos apóstolos. Levou de oferta para a igreja. E todos falaram bem daquela ação de Barnabé. E Ananias falou para sua esposa Safira: vamos fazer a mesma coisa? E eles venderam o terreno. Mas quando receberam o valor do terreno, quando receberam o dinheiro, Satanás entrou na mente deles, entrou no seu coração e fez com que ele retesse uma parte do dinheiro. Ananias e Safira, eles tinham 3 atitudes para tomar acerca daquela oferta. Primeiro, não dá oferta. Segundo, dá a oferta toda que eles haviam feito voto. Eles escolheram a pior maneira de enganar a igreja, enganar o Espírito Santo. Satanás dominou a mente daquele casal. E por isso eles receberam aquele juízo que lhe foi fatal, que fez com que Deus tirasse a vida daquele casal. Então a estratégia número 1 do diabo é silenciar os pregadores através da perseguição física. E por isso lá em Atos, capítulo 4, versículos 19 e 20, nos conta que Pedro, por desobedecer os mandatários daquela época, ele acabou sendo preso. E eles foram chamados em juízo. E eles foram chamados para falar porque eles desobedeceram. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então a primeira estratégia do diabo é silenciar os pregadores através da perseguição física. A segunda estratégia é arruinar a igreja e a integridade da igreja através de uma mensagem pela corrupção moral. Ananias e Safira se deixaram corromper pela mentira. Seu caráter, mostraram uma fraqueza de caráter e eles foram fulminados por causa disso. A estratégia número 3, destruir a igreja
distraindo seus pregadores da oração e pregação. Veja, Atos 6, 12 e 4 diz assim: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então a pregação e a oração são prioridades ministeriais. John Stott falou: não há aqui nenhuma sugestão de que os apóstolos considerassem a obra social inferior à obra pastoral ou de que a achassem pouco digna para eles. E por isso, está em Atos 6, 2, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Não é certo nós, pastores, negligenciarmos a palavra, o ministério da palavra de Deus, nos envolvendo com as coisas deste mundo. A nossa prioridade é a oração, a nossa prioridade é o ministério da palavra e nós devemos ser fiéis à missão que Deus nos confiou. Algumas pessoas vão achar nossa mensagem seca, outras vão achar nossa mensagem chata, outras vão achar que não consegue tirar nada dela. Umas acham que é muito intelectual, outras acham que é muito teológica, outras acham que não é suficientemente teológica e substancial, outras acham que tem muita aplicação, outras acham que tem pouca aplicação. E ainda aparecem aquelas perguntas: por que ela não é mais poderosa? Por que ela não é mais engajada? Por que ela não é mais atraente? Por que ela não é mais transformadora? Por que não vejo as palavras, as pessoas mudando por meio da palavra pregada? Por que não vejo corações quebrantados e conversões genuínas? Por que não vejo crentes convictos, mais arrependidos e crescendo na palavra? O crescimento da igreja depende de uma pregação de poder. E uma pregação de poder depende de pastores, para quem a pregação e a oração sejam prioridade apaixonada. Vamos nos dedicar à oração. Vamos nos dedicar ao ministério da palavra, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos participar de culto de doutrina, vamos participar de culto de ensinamento da palavra, vamos participar da escola dominical, porque essa é a nossa prioridade, essa é a nossa função. Isso depende, dessa atitude depende o crescimento da igreja. Oração. Ministério da Palavra. Essa é a nossa missão. Pai amado, que Tu possa nos abençoar, Senhor amado, através dessa palavra e nos conscientizar que nós, Senhor amado, temos uma missão. E essa missão é orar pelo nosso ministério e por aqueles que estão sob a nossa liderança. E a nossa missão é ministrar a Tua palavra, pregar a tempo e fora de tempo, porque só assim haverá transformação no nosso ministério e na igreja onde nós pastoreamos. Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.